Olá, pessoal. Viemos aqui para mais um vídeo que eu vou fazer com vocês, que é essa aula do Intubei meu paciente, agora o que eu devo fazer nesse momento. E eu vou colocar aqui, vou escrever com vocês o documento aqui do passo a passo do que a gente vai fazer. E bora lá falar de medicina de emergência com vocês. Só que vocês têm minha tela. Essa tela aqui é um documento de estudo meu que eu deixo no Docs lá do Google. E a gente vai fazer aqui, junto, vamos escrever junto aqui, um documento sobre o que fazer após... Opa, inverti. Naquele mesmo formato da aula de intubação, após a intubação. A gente vai escrever aqui, vai estudar aqui o passo a passo do que a gente vai fazer. Eu gosto aqui em Times, é um Times 20. Vocês vão editando junto comigo. Esse aqui também tá... Oh, só paciência aqui com... É rápido, isso aqui eu já me acerto. Aê, vamos lá. Então entubamos nosso paciente e agora a gente vai... Retorno aqui tudo aqui. Microfone melhor, a câmera ainda é um problema, a gente vai chegar lá. É uma coisa de cada vez. Agora a gente vai estudar o que fazer logo após a intubação do nosso paciente. E aqui com vocês o documento meu. Esse documento pode ser compartilhado, quem tiver interesse aí. Eu tô começando a divulgar agora, né? São meus estudos. Eu saí do HD e fui aqui para a nuvem, acho que é mais fácil. E com isso eu tenho o benefício de poder compartilhar. A primeira coisa que a gente vai fazer logo após intubar o nosso paciente, então logo após intubar o quê? Em algum momento lá na aula de intubação, eu discuti com vocês até passagem do tubo pela via aérea. Tem algumas estratégias, inclusive discuto medicações, preparação do paciente, laringoscopia. Discuto com você passagem do tubo e agora a gente passou o tubo, o que a gente deve fazer? Insuflamos o cuff. Primeiro ponto importante é, se tiver disponível, medir a pressão do cuff. Por quê? O cuff tem que estar lá entre 20 e 30 centímetros de água. Geralmente o cuffômetro, que é o ideal, né? Com o cuffômetro, ele tem uma faixa verde, que é ideal para o nosso paciente para estar no nosso paciente. Por quê? Pressões acima dessas pressões, de 20 a 30 centímetros de água, aumentam essa região da traqueia, é uma região pouco vascularizada, com uma pressão muito grande, a pressão não vence, a pressão arterial ali, capilar, não vence a pressão do cufômetro, essa região fica isquêmica, você causa uma fibrose ali na região, pode causar até estenose de traqueia. Então o ideal é medir a pressão do cuff com o cufômetro. Se você não tiver um cufômetro, aquele balãozinho, o balão piloto, que é aquele que fica para fora, que é onde você enche o cuff, e ele deve estar molinho, ele não pode estar muito duro. E como que você testa mas será que está muito vazio? Será que está muito molinho? Esse teste você vai fazer através ver se retorna ar. Se estiver retornando ar na expiração, talvez o cuff não esteja insuflado. Se não estiver retornando ar, é a menor pressão possível. O ideal é ter um cufômetro, eu sei que é um aparelho caro, não é sempre tão disponível, mas acho que é um aparelho que vale a pena ter ali na maleta de via aérea. Então você vai... coloquei o acento no lugar errado aqui. Você vai medir a pressão com o cufômetro. Entre 15 a 30 centímetros de água, se não me engano. Aqui eu vou ajustando depois qualquer coisa, isso aqui eu melhoro esses dados. Mas pelo que me lembro é 15 a 30. A gente vai medir. Depois, isso aqui logo que insuflou o cuff, a gente pode só insuflar 5 a 10 ml de ar. E aí a gente pode checar o tubo antes de fazer essas medidas, tá? Então, na verdade, o que a gente vai colocar antes, a gente vai... A gente vai antes checar o tubo. Checar a posição do tubo. Como que a gente vai checar a posição do tubo? Primeira opção, capnógrafo, com formato de onda. Existe capnógrafo colorimétrico, então na hora que o CO2 vem, ele muda de cor.
Mas o melhor é o capnógrafo com formato de onda. Por quê? Se você vai entubar um paciente que acabou de tomar uma latinha de Coca-Cola, o gás da Coca-Cola, como vocês sabem, é CO2. E aí, na hora que você colocar o tubo, esse gás que tá ali no estômago vai pintar o capnógrafo colorimétrico. Então, o ideal é o capnógrafo com formato de onda. E ele tem que fazer uma onda quadrada. A onda do capnógrafo é uma onda. É isso que eu queria fazer. Eu acho que. Eu não sei se eu consigo desenhar aqui. É... Desenho. Eu não sei se eu consigo, mas eu queria fazer aqui. A onda, a gente vai fazer um trocinho assim, ó. Não consigo, gente. Ah, aqui, ó. Ela não é tão quadrada assim, mas ela vai fazer algo assim. Ela vai fazer uma curva subindo, aí depois tem uma outra curva um pouco ascendente, ela é levemente ascendente, a gente tem um pequeno ângulo, e depois ela retorna para a linha de base quando você volta a inspirar. Então, essa linha aqui é a mesma dessa aqui. Desce reto aqui um pouquinho mais para frente. Aproximadamente isso, galera, com a minha capacidade de desenhar aqui no Google na hora. Isso aqui é uma onda quadrada de um capnógrafo com formato de onda. Aqui ficou legal, ficou legal. Ctrl Z, tava bom. Aí, isso aqui é a onda que a gente busca, a onda quadrada. E essa onda, ela vai se repetindo. Eu continuo com essa onda várias vezes. A onda que não é, vamos supor, da latinha de Coca-Cola que eu falei que tá no estômago, ela é uma onda mais pontuda, geralmente, ela não faz esse quadrado, e ela vai ficando cada vez menor, até que sai todo o conteúdo de gás carbônico que tem no estômago. Esse paciente não tá entubado. Melhor opção é essa, é a opção número 1. Mas nem sempre temos capnógrafo com formato de onda disponível. Então, o que a gente vai fazer para aumentar nossas chances, já que a gente está numa situação ruim? A gente vai, que a situação ideal seria capnógrafo com formato de onda. Situação ruim é qualquer outra, a gente vai para a técnica da ausculta. E na técnica da ausculta tem uma questão também. A gente vai usar ela mesmo quando a gente confirmou o capnógrafo. E a gente vai auscultar como? Primeiro no epigastro. Por que primeiro no epigastro? A ideia é que se a gente percebeu que está no estômago, a gente já aborta a missão, a gente entubou o esôfago, acontece, vida que segue, a gente vai tentar de novo melhorar nossas chances, a gente não conseguiu entubar na primeira tentativa. Então, a ausculta epigástrica, primeiro epigástrica. E aí depois, bases, sempre na ordem esquerda e depois direita. Depois ápices. Mesma coisa. Esquerdo e depois direito, galera. Então, por que primeiro esquerdo, depois direito? Porque se eu tenho som na esquerda, provavelmente o paciente está entubado. E eu quero garantir isso o quanto antes. Porque eu tenho uma tendência a garantir que meu paciente está entubado se eu escutei esquerda? Porque na intubação seletiva, o tubo vai sempre para a direita por causa da angulação dos brônquios fontes ali do lado direito e esquerdo. O direito é menos angulado, o tubo sempre vai para o lado direito. E por que que eu preciso ter esse cuidado? De auscultar, mesmo quando eu tenho capnógrafo formato de onda. O capnógrafo formato de onda vai vir positivo na intubação seletiva. Então eu sempre vou, depois que intubar, eu vou auscultar o meu paciente, eu não vou precisar escutar epigastro, porque eu sei que tá na via aérea, eu só preciso escutar esquerda e direita e avaliar se está simétrico para ver se eu não introduzi demais. O que eu posso fazer para evitar de introduzir demais? Se eu tiver videolaringo, eu posso ver, então aqui ó, ver cordas vocais. Cordas vocais. Eu posso ver a corda vocal, eu passo o meu cuff está dentro, passado, mais distal a corda vocal, eu posso parar de introduzir. Fala assim, Felipe, mas eu não tenho o capnógrafo, mas eu vi passar. Será que o capnógrafo é melhor do que ver passar? E a resposta, volta aqui, olha para mim. A resposta é sim, é melhor o capnógrafo do que ver passar. Porque o ver passar engana, galera. O ver passar engana. Eu sei que é contra-intuitivo isso, mas ver passar nas cordas vocais tem esôfago que parece traqueia. Negócio doido. Quem me segue no Instagram há mais tempo aí já viu.
quando eu postava mais coisas de medicina, assim, aquele esôfago desgramado que parece uma traqueia, e ele pode estar lá pronto para nos enganar. Então, ver passar não é 100% de certeza. Tem aquela campanha da galera da anestésio lá da Inglaterra, né? Do NEP4, que é No Trace Wrong Place, que é se não tiver traço no capnógrafo, não tá lá. Ah, mas vi passar, não tá lá. Mas tem suorzinho no tubo, não tá lá, galera. O único jeito de ter certeza é capnógrafo forma de onda. Aí eu sei que tá na via aérea. E a gente vai complementar com a ausculta. Então eu falei aqui de ver passar nas cordas vocais, ajuda, mas não é garantido. E se eu vi passar, eu tenho que colocar o cuff para dentro. Uma outra estratégia de checagem de posição é checar a saturação de oxigênio. Olha o quanto isso é atrasado. Com a capnografia, eu consigo ver imediatamente. Né? Na primeira expiração do meu paciente, já sei se está lá ou não. Saturação de oxigênio pode demorar minutos para cair depois que eu entubei o meu paciente. Então ela não é rápida, não é adequada e também não é fidedigna, né? E eu até coloquei aqui capnógrafo formato de onda. Eu nem vou colocar capnógrafo colorimétrico, que é pouquíssimo disponível. Eu nunca vi, vocês já viram, comenta aí, mas eu nunca vi aqui. Mas ele é menos específico do que o nosso capnógrafo com formato de onda por causa disso. Outras possibilidades, condensação no tubo. No tubo. É uma coisa que é garantido? Não. São coisas, se você não tem o capnógrafo, você vai somando coisas. Você vai tentar ver passar, você vai ver como que tá a saturação. Lógico, logo depois que entubou, você vai fazer a ausculta, ventilando o seu paciente lá com o ambu. Você vai ver também a condensação do tubo, você vai juntar todos esses fatores, certo? Mas garantido, só o capnógrafo, mais uma vez eu tô falando aqui que é para garantir que vocês tenham entendido. Outras estratégias para checar a posição do tubo. Ver o tórax. Tórax que expande. Ver o tórax expandindo. Não é bom, mas melhor do que nada. E aqui eu queria colocar um parênteses, não queria colocar como 8, checagem através do ultrassom. Do ultrassom point of care. Pô, esse aqui é legal, cara. Esse aqui, não sei, tenho uma impressão. Ela é mais rápida, ainda mais rápida do que a checagem com o capnógrafo. Porque você checa a passagem do tubo e não a ventilação. Então, a via aérea, como ela é uma película e depois tem ar, essa película, igual a pleura ali, que tem ar embaixo dela, ela reflete muito o ultrassom, então você vê uma imagem bem hiperecóica, bem branca, redondinha assim. Então, assim que a gente vê a traqueia. Você passou o tubo e você fez uma imagem adequada. Lembra que o esôfago sempre fica um pouquinho mais à esquerda, assim. Então, você pega lá uma... Você vai pegar o probe linear, desculpa, demora. Você vai pegar o probe linear, colocar aqui no pescoço, transversal, um pouquinho mais para a esquerda, e você vai ver o tubinho assim da traqueia, né? Redondinho, branco e preto depois lá para baixo desse branco, esse redondinho branco. A imagem aqui eu não vou ter aqui. Não vou colocar aqui. Depois eu coloco aqui no documento para vocês verem de como que a gente vê a traqueia na via aérea. E aí, o que acontece? Se aparecer uma segunda pequenininha do lado, essa segunda pequenininha é o tubo cheio de ar, entrando, formando no espaço virtual do esôfago um tubo com ar dentro. Então você vê que você entubou o esôfago, na verdade. E aí, se você não vê uma imagem no esôfago, é mais provável que você tenha entubado na traqueia. Aí você ventila o seu paciente depois que viu que não está no esôfago e você checa se tem lung sliding. Mais detalhes disso a gente fala aqui numa aula de ultrassom. Mas se tiver lung slide bilateral, você já checa se tem pneumotórax, o paciente está checado, bem interessante. Legal, coloquei aqui separado, porque acho que é importantíssima, uma estratégia muito boa, checagem através do point of care. Beleza, pessoal? Então, chequei tubo. Vamos lá. Medir a pressão do cuff. É hora de... Eu tô aqui, até então, ventilar com nosso querido dispositivo bolsa, válvulas, 6 válvulas, máscara. Isso aqui é tudo com IFAN. Dispositivo bolsa válvula máscara, galera. Então, ventilação com dispositivo bolsa válvula máscara. Após isso, tudo checado, tudo correto, posso conectar com o ventilador.
E a aula hoje não é de ventilação mecânica, eu já tinha gravado essa aula aqui uma vez, mas eu comecei a ficar muito, estendi demais na ventilação mecânica e eu acabei, e acabou faltando o resto. Então aqui a gente vai falar de parâmetros iniciais, alarmes, e analgesia. Então eu vou falar, analgosedação, eu gosto mais do termo. Analgosedação, eu não sei se tem hífen nessa. Acho que me parece que não, mas ok. Então a gente vai conectar no ventilador. Paciente conectado no ventilador, sempre que eu mudei a interface, é interessante eu escutar para ver se está lá ainda. Aqui tem um ponto antes aqui, ó, chequei, medi pressão do cuff, logo após checagem, eu vou fixar meu tubo. Fixar tubo. Não vou discutir técnica de fixação, você usa que você está mais acostumado, esparadrapo, cadarço, mas sempre lembrar de anotar o número, a distância, né, o correto, a distância do tubo lá, da ponta do tubo. O tubo ele tem medidas, né, ele é medido em centímetros da ponta dele até o final dele. E aí você vai marcar quanto que tá lá do seu tubo. Quanto que eu tenho que colocar? Quanto que eu tenho que aprofundar? Lembra? Já falei. Passou o cuff, não precisa mais colocar. Não tem um valor ideal. O ideal é aquele que o cuff está para dentro e o seu tubo não está seletivo. Você vai ter ali uns 7 centímetros de variação dentro desse correto. Você vai medir ali, tá em 23. Tô vendo aqui, tá marcado o incisivo aqui, o dente, tá no 23. Pô, esse é um bom valor. Ou rima labial, né? Eu gosto do incisivo, uma medida mais fixa. Eu fixo ali e depois anoto isso em prontuário, para todo mundo saber onde eu fixei. Outro ponto interessante e importante. Não, meu tubo tá seletivo. O que que eu faço? Lembrar, eu desinsuflo o cluff e eu vou retirando de pouco em pouco. 1 centímetro, reinsuflo o cuff, ventilo e ausculto se está simétrico. Ficou simétrico? Eu vou fixar meu tubo, medir a pressão do cuff, solicitar um raio-x de tórax. Para checar onde realmente está a ponta do tubo. Eu consigo ver o tubo, né, dentro da traqueia e a gente consegue fazer isso aqui. Aqui a gente vai colocar uma marcaçãozinha também. Que é aqui. Tudo que eu tenho que fazer logo após. E agora a gente vai para os pontos principais aqui da aula, né? Parâmetros iniciais. Então a gente vai pôr aqui um sublinhado. E nos parâmetros iniciais eu vou escolher modo. Você pode escolher ventilação a volume ou ventilação a pressão. CV. Beleza? Existe em alguns casos, assim, o quanto antes, desde que possível, você vai começar em PSV. Você vai jogar para a pressão de suporte. Se o seu paciente tiver drive, quanto antes possível, em pressão de suporte. Beleza, galera? Os modos PCV e VCV, a pressão e o volume, são assisto-controlados, né? Para se garantir que o ventilador vai entrar. Mas a pressão de suporte, a ventilação, a pressão de suporte, é interessante que comece o quanto antes. A partir do momento que você entubou o seu paciente, você começa o desmame. E eu já vou falar de FiO2. Você vai escolher o modo, vai começar ventilando o seu paciente com uma saturação de 100%. E assim que possível, o quanto antes. Então, chequei tudo, pressão, o ventilador funcionou, a saturação do meu paciente está normal, eu baixo a FiO2 para 60%. É rápido mesmo, é o quanto antes, porque o oxigênio em altas concentrações, né, em altas FiO2, ele é prejudicial para o nosso paciente, tá? Então a gente tem que correr atrás dele e diminuir a nossa meta de saturação de oxigênio, é uma meta acima não, entre 93 e 96, 97%. 96, vamos pôr 97, vai ser um pouco menos rígido. Isso vem baixando gradativamente. Já foi 94 a 97, já vejo lugares em 93 a 96. A diretriz brasileira de ventilação mecânica
Se não me engano, é 93 a 96. Vou checar. Aí eu ajusto aqui no documento para vocês. Quem quiser ler esse documento, tiver acesso, eu só compartilhar. Comenta aí o que quer compartilhar. Eu preciso do seu e-mail para você conseguir para eu conseguir compartilhar com você. Você me dando o seu e-mail de alguma estratégia, manda uma mensagem para mim, me segue no Instagram. Ó, meu Instagram é @Felipe_Rischini. Aqui é o Instagram. Não, não é reunião de SAMU, não. Instagram. Dessa vez não é. @Felipe_Rischini. Sem reunião do SAMU. Me segue lá no Instagram, me manda um direct com seu e-mail que eu te compartilho esse documento aqui, você pode ler, eu vou atualizando ele conforme eu vou estudando. Essa aula que eu tô fazendo, assim, só com estudo prévio, né? Sem estar estudando agora, assim, uma revisão mais detalhada. É uma aula que eu já tinha pronta, eu só tô refazendo ela aqui para os meus estudos. Mas, inclusive, no Covid, a gente tolera, né, no guideline de ventilação mecânica que saiu para o Covid, uma saturação menor por causa dos riscos de oxigênio, fibrose pulmonar, aumento de radicais livres do oxigênio. Então, a gente tem uma meta rápida aqui. Então, rapidamente, conectei 100%, auscultei, tudo certo, meu paciente ventila bem. Eu já estou pronto para ir para o próximo passo, que é ajustar os alarmes do meu ventilador. É hora de diminuir essa FiO2 para 60% e ver como meu paciente satura. Se ele saturar bem, eu posso continuar diminuindo a FiO2. Tá? Eu vou para mínimo possível. Lembra, a partir do momento que eu intubei, eu vou tratando as causas que causaram, né, os motivos que levaram à intubação e vou fazendo o desmame da ventilação mecânica. Eu vou ajustar uma PIP. E aí, PIP, galera, varia de 5 a 8 em geral. É uma PIP adequada para os nossos pacientes, mas eu não consigo ter certeza. Em alguns pacientes, eu vou precisar de menos PIP. Eu posso considerar menos PIP, por exemplo, pacientes em broncoespasmo, eu posso considerar uma PIP menor. Pacientes que eu intubei por broncoespasmo grave, por asma, né? Em alguns pacientes eu posso considerar uma PIP maior para recrutar mais alvéolos, mas cuidado nesse recrutamento inicial. A gente aqui não está na UTI, a gente está num ambiente de emergência, então a gente vai fazer assim, a gente vai preparar o nosso paciente para o transporte, sem muitos detalhes aqui ainda da ventilação mecânica aqui na emergência. Só vou adiantar um pouco, já foi 22 minutos de aula, não quero fazer uma aula muito grande com vocês. Então vou adiantar. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai decidir qual a pressão de controle a gente vai usar, se for pressão, ou qual volume a gente vai colocar. Então a nossa meta de volume corrente, que será de 6 a 8. De 4. Mas 4, se a gente estiver considerando que o nosso paciente pode ter pulmão de Sara, né? Então a gente vai deixar um pouquinho mais, não faz sentido eu colocar de 6 a 8, sendo que eu posso usar volumes de 4 ml por quilo. E aqui a parte importante, essa cara que a gente não pode esquecer, de peso ideal. Como vocês sabem que eu gosto de fazer alguma coisa bem prática, eu vou te dar aqui como fazer peso ideal. Você vai fazer o seguinte, você vai ter uma fita métrica, alguém tem uma fita métrica aí no pronto-socorro, um colega, coloca na sua bolsinha, e em vez de você medir a altura do paciente, que é difícil, a gente vai entender que a gente está fazendo aqui estimado, pesos, medidas estimadas, né? E a gente vai fazer o seguinte, você vai medir, deixa eu jogar aqui, você vai medir a distância do meio do tórax aqui do externo até a ponta da mão do seu paciente. Isso aqui você consegue medir. Do meio do tórax estica a mão do paciente e mede quanto deu. Multiplica por 2, você tem o tamanho da envergadura do paciente. A envergadura não é precisamente a altura, mas aproximadamente, quanto maior a envergadura, maior a altura. Tem pessoas que têm envergadura maior ou menor que a altura, mas dá para é uma estimativa mais correta, mais precisa do que você bater olhar o olho e falar assim, uns 80 quilos. Então a gente vai medir metade da envergadura,
que é mais fácil de medir, multiplicar por 2, a gente vai estimar isso como altura, e aí você vai digitar lá no Google, peso estimado pela altura, peso ideal pela altura. Tem uma tabelinha para homem e uma para mulher, você vai pegar a tabelinha do sexo do paciente que tiver, e você vai usar essa medida para, vamos supor que deu 70, vou botar 70 quilos de peso ideal, 70 você vai fazer vezes de 4 a 8, sendo que 4, principalmente por pulmão de SARA, né? Aquele paciente que já tem um acometimento compatível com o pulmão de SARA, saturação grave, imagem nova no raio-x, quadro agudo, em geral pneumonia, sepse, quadros, pancreatite. Você vai multiplicar aqui de 4 a 6, ou se não, de 6 a 8. Então, no total aqui de 4 a 8, a gente pode fazer aqui uma conta com 6, que você vai estar meio que quase sempre acertando. Então, com 6 ml, 6 vezes 7 é 42. Com o zerinho que sobrou ali, 420 ml de volume corrente. Aparece VT no ventilador, que vem de tidal volume, que é de volume corrente, em inglês, né? Por isso que aparece VT, a gente vai deixar aqui. Então, como que você vai fazer? Se estiver ventilando a volume, você vai colocar lá 420 e ver e monitorizar as pressões. Se você estiver ventilando a pressão, você vai colocar lá uma pressão de controle, PC é pressão de controle, de, sei lá, 8 centímetros de água, e vai ver quanto fez de volume corrente. Aí fez 500 de volume corrente, o que você vai fazer? Baixar para 7. Aí com 7 fez 450, você vai baixar para 6. Aí com 6 fez 380. 7 ficou mais perto, você determinou a sua pressão baseado no volume corrente que você quer ventilar o seu paciente. Tanto faz, não tem evidência de que um seja melhor do que o outro. Ventilação a volume ou a pressão, o que a gente sabe aquele que você souber melhor, provavelmente você vai ventilar melhor seu paciente, você vai saber resolver mais problemas. E é assim que a gente faz para escolher. Beleza, pessoal? É rápido assim. A gente pode fazer aulas aqui de ventilação mecânica, outras coisas, mas hoje a gente vai tentar acelerar um pouquinho mais aqui. Você vai escolher a relação ins e ex, que é uma relação de tempo, então, tempo inspiratório, tempo expiratório, em geral 1 para 2 para a maioria dos casos, e considerar mais alargado em pacientes com distúrbio obstrutivo. Eles demoram mais para fazer a expiração, então você tem que dar mais tempo expiratório. Isso aqui é uma relação de tempo, e significa 1 para 2 significa que se o tempo inspiratório for de 1 segundo, o expiratório é de 2 segundos. Beleza? Você vai setar também frequência respiratória de 12 a 18 incursões por minuto. E colocamos lá, escolhemos o modo, escolhemos o nosso volume corrente, a PIP. E aqui a gente já está terminando o fluxo. Se for volume, você pode colocar lá uma onda quadrada. E se for a pressão, não. E aí, depois disso, você vai coletar gasometria. Aqui tem que ser arterial, galera. A primeira aqui. Em 30 minutos. Para ver o que você precisa ajustar da ventilação. Se estiver retendo CO2, eu posso aumentar o volume corrente, eu posso aumentar o tempo expiratório, e a minha onda de expiração não está chegando no fluxo zero, eu posso aumentar a frequência respiratória, eu vou trabalhando com as variáveis. Vejo como é que está a troca, a oxigenação, e aí a aula de ventilação mecânica. Eu preciso, galera, setar alarme. A gente não pode esquecer disso aqui. A gente precisa setar alarmes nos limites. Então você vai ver, geralmente tem um alarme de volume minuto, expiratório. Esses valores variam muito. Por quê? O volume minuto nada mais do que o volume que você expira em 1 minuto. Então, ó, veja, se eu estiver ventilando a 4 ml por quilo, o cara de 70 quilos, com uma frequência respiratória de 12, ele vai me dar 70 vezes 4 vai dar 280, vezes 12, tá dando 3,3 de volume minuto. Se eu ventilar, ainda tô dentro dos parâmetros aqui, a 8, meu paciente de 70 quilos vai dar 560 por vez. Com 18 de incursões respiratórias por minuto, já deu 10. E esses são os valores que geralmente vêm no ventilador.
Geralmente, em geral, os que eu vejo estão de 3 a 10 litros por minuto. Geralmente é isso que vem. Você pode ajustar isso aqui. Você fala, não, meu paciente está retendo muito e eu estou querendo que ele ventile mais. Então eu estou aumentando meu volume corrente. E eu quero ver se meu paciente está entrando muito na ventilação. Lembra, assisto controlado, o paciente pode entrar também. E aí você coloca um set de volume minuto, sei lá, não quero que passe de 10 e eu vou ver a gasometria baseado nisso. E aí, se passa de 10, ele vai dar um alarme. Sabe? Não, meu paciente está entrando muito, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso avaliar melhor, beleza? É importante colocar o alarme de apneia, geralmente ali 10, 15 segundos. E a gente geralmente seta um resgate. Pode ser em VCV. Isso aqui principalmente no PS, né? Que se tiver em PSV, se o paciente fizer apneia, em PSV, entra uma ventilação de resgate. Pode ser PSV. PSC, pressão de controle. Opa, ventilação, pressão de controle, PCV. Não faz sentido alarme de apneia para VCV e PCV, porque é assisto controlado. Na hora que der o tempo de ciclo, seu paciente vai entrar de novo. Beleza? Aqui eu não falei. Faltou aqui. Disparo, né? O disparo pode ser a pressão ou fluxo, geralmente valores baixos. Pressão ali 2 a 3 centímetros de água. 2 a 3, tá em centímetros de água. E fluxo 2 a 3 também litros por minuto. Beleza? Se tiver disparando demais, se tiver líquido ali no tubo descarta o líquido, né? O condensado que acumula lá, descarta, para aquele balanço não causar disparo. E faça o ajuste aí conforme. Veja se o seu paciente o esforço dele está gerando uma ventilação. A gente coloca geralmente alarme de pressão. E aí a gente extrapola os dados que a gente tem da ventilação mecânica do paciente com SARA. A gente não quer pressão de pico. A gente não quer maior do que 40, isso aqui deve gerar um alarme. Pressão de platô, a nossa meta. Isso aqui ele geralmente não tem um alarme, mas a nossa meta é que ela fique abaixo. Então, esse aqui eu seto como alarme. A pressão de pico acima de 40. A pressão de platô, o nosso objetivo é que ela seja menor do que 30, tudo em centímetros de água. E a nossa variação de pressão, o driving pressure, ela é uma de 15, menor do que 15. A gente não tem alarme para driving pressure e pressão de platô, mas essas são nossas metas. Aproveitei para colocar aqui. Mas a minha ficou estranho, né? Parece que a pressão de pico tem que ser maior do que 40. Então a gente vai colocar aqui menor do que 40 de V pico. E aí você sabe que você tem que colocar. Não é V pico, né? É P pico. Aí você sabe que você tem que colocar isso aqui de alarme. Beleza, galera? A gente vai colocar alarme de dessaturação, pô. Não, dessaturação a gente tem que colocar não é no ventilador, é no monitor. No ventilador é alarme de pressão, alarme de PIP, se vier alterado. Alguns alarmes já estão setados, você dá uma olhada lá e vê se está tudo certo dentro dos seus parâmetros de ventilação. Não estou lembrando aqui agora quais são os outros alarmes que a gente... o que é importante? Você colocou o ventilador, escolheu os parâmetros, você vai lá no alarme e vê o que tem de opção para você alarmar, coloca dentro dos padrões de normalidade. Se tiver algum alarme que você não conhece, comenta aí que eu vejo, dou uma olhada no que é e a gente explica. Sedação, analgesia e sedação. O que a gente vai fazer? Primeiro, o nosso paciente não é para sentir dor. O nosso paciente não deve sentir dor. Isso. Tratar a dor. Então, é primeiro passo. Sedar somente se necessário. Galera, sedação, intubação não é critério de sedação.
O seu paciente vai ter que estar acordado em algum momento para você tirar esse tubo dele. Então, primeiro, a gente vai tirar a dor. A gente vai tentar conversar com o paciente, tirar o efeito do delírio. Tentar tratar a dor. Se o seu paciente ficar sem dor, confortável, acordado, tá beleza, sem problema. Em alguns casos, tem indicação do seu paciente ficar sedado. Por exemplo, bloqueio neuromuscular. Se o seu paciente tiver bloqueado, situação muito comum, fiz rocurônio para entubar e ele dura 60 minutos, na dose alta que a gente faz de 1,5 miligrama por quilo de peso do paciente. Esse paciente tem que estar sedado enquanto durar o bloqueador neuromuscular, galera. Senão o cara acorda e tá bloqueado. Isso aqui é desumano. Então a gente precisa manter ele sedado. Nesses casos, tem um risco. Se sedou lá com Propofol, o Propofol acabou a bomba, vai ter que trocar. E aí, acabou a bomba, você vai ter que trocar, o paciente acorda enquanto você está trocando a bomba. A gente não quer isso. Então, nesses casos, eu tendo a preferir aqui um midazo, sim, ó, midazolam. Acho que é legal. Evita midazo, fenta também, fentanil. Nesse caso aqui a gente precisa evitar a dor. Tirando isso, eu posso fazer fentanil tanto em alíquotas para controle de dor, ou em geral, mas um pouco mais confortável, mais fácil de fazer, deixar ele em bomba de infusão. Mas lembra, o mínimo de dose possível. Começar com doses baixas. O mínimo possível para controlar a dor do paciente. Ou em BIC. BIC. Sempre na menor dose possível. Sempre avaliando a dor do paciente, vendo se ele tá com dor. Se ele não tiver com dor, dá para ir diminuindo. Vai tirando o fentanil, esse opioide do nosso paciente, que pode ser perigoso para ele. Nesses casos, eu posso, se o paciente estiver agitado, brigando com o ventilador, eu tento fazer ajustes finos do ventilador, né? Aumentar o tempo respiratório, ver se ele tá legal, se ele tá confortável, tirar do VCV e pôr no PCV. Eu vejo tudo que eu puder melhorar pro meu paciente ventilar melhor. Se ainda assim eu não garanto que o paciente tá com dor, aparentemente já tratou a dor, ele não tá com faces de dor, mas ele ainda tá agitado, brigando ali no leito, e eu acabei de entubar um paciente, ainda não tenho critérios de extubação, eu posso sedar. E aí eu costumo usar o Propofol. Por quê? Você desliga sedar com Propofol. O Propofol, ele tem um funcionamento rápido. Eu cedo o paciente por um tempo e eu preciso fazer todos os dias para os nossos pacientes janela de sedação por no mínimo, 1 hora. Por quê? Para avaliar o neurológico do seu paciente, para fazer exame neurológico, para diminuir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica e para não fazer doses muito altas de sedativo. Então, com isso eu consigo ir diminuindo o tanto que eu uso de sedativo para o meu paciente. Então, todo dia eu desligo, espero o paciente acordar e reavalio diariamente se é necessário fazer sedação para o nosso paciente. Uma opção, um paciente que faz delírio e acorda muito agitado e você não está conseguindo manter ele acordado, é usar o dexmedetomidina. Dexmedetomidina. É uma opção de droga que causa menos delírio. Beleza, galera? Então aqui, primeiro passo, avaliador, melhorar os parâmetros do ventilador, ter uma meta de RAS, que é uma das escalas possíveis de usar para sedação, de -1 a 0. Não conhece o RAS? Procura lá no aplicativo. Tem um aplicativo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. MDCalc. MDCalc aqui, ó. Procura lá, digitar aqui RAS. Richmond Agitation Sedation Scale. Digita aqui o que seu paciente. Ó, como que ele tá. Ele vai já dar o resultado, ele varia de -5 a +4. Sendo que no 0 ele tá calmo e alerta. E no -1 ele tá levemente sonolento. Um paciente ainda calmo. É a nossa meta de sedação do nosso paciente que eu acabei de entubar. A não ser que ele esteja com bloqueio neuromuscular, eu vou usar doses de fentanil imidazo, que costuma deixar o paciente em RAS de -5. Esse paciente não é para sentir nada.
Aí depois de 1 hora e meia, quando eu me sentir mais seguro, eu vou diminuindo, eu desligo o midazo e o fenta, meu paciente acorda, e aí depois vai acordando, às vezes demora para acordar, e aí se necessário eu faço propofol ou dexmedetomidina, que é o Precedex. Aí você pode usar a diluição da sua instituição. É mais ou menos assim que a gente costuma fazer. Pessoal, já demos um passo aqui, acho que era isso. O que fazer após a intubação? Então, primeiro, checar a posição do tubo, é o primeiro passo. Depois, a gente vai colocar os parâmetros iniciais do ventilador mecânico. Lembrar de me seguir no Instagram, se você quiser ver esse documento aqui, eu mando o link lá, eu te adiciono no seu e-mail aqui, ou mando o link. Vou colocar o link aqui no vídeo, né? Vou colocar o link aqui no vídeo. E depois que eu ajustei os alarmes, não esqueci de passar lá nos alarmes e ver o que alarmes eu tenho para ajustar. Eu posso fazer um vídeo mais específico de algum ventilador. E aí eu vou para analgesia e sedação. Lembrar que primeiro para tratar a dor, ajustes finos de parâmetros do ventilador mecânico. E aí depois eu tenho fazer a sedação com uma meta de RAS de -1 a 0, assim que possível. Assim que eu tratar a causa, transferir esse paciente para UTI. Só lembrar que na hora que eu passar para o ventilador de transporte, checar de novo se o tubo continua no lugar, se está na mesma distância e reavaliar meu paciente antes de sair do local que eu tô e assim que ele estiver chegando. Pessoal, por hoje é isso. Obrigado aí pela atenção. Já fomos aqui 41 minutos de aula, mais curta que a de intubação, que durou 1 hora, mas acho que acho que é uma aula interessante. Esse documento aqui é de todas as áreas. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ele não tem, deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ele não tem só intubação, não, só via aérea. É um livro aqui sobre os pilares da medicina de emergência. Aqui tem a avaliação primária, e a ideia é que conforme eu vou estudando, eu vou completando isso aqui. Então, eu vou ver aqui déficit neurológico, vai ter aqui como avaliar. Você clica aqui, vai estar liberado lá para você. Como avaliar déficit neurológico. Aí aqui tem o que é, como avalia o paciente com déficit neurológico. Aí tem TCE, trauma raquimedular, acidente vascular. Eu vou escrevendo, ó. Tem coisa que está escrito, tem coisa que ainda não está escrito. E aí eu sempre tento botar uma bibliografia recomendada aqui para facilitar os estudos. E se procurar isso aqui no Google depois para aprofundar, eu posso compartilhar. Não são todas que estão já bastante coisa escrita. Eu vou escrevendo e vocês têm acesso. Eu mando o link desses, o resto está destravado, você só vai clicando. Beleza? Quem quiser, comenta aí. Se bastante gente quiser, eu vou fazer igual blogueiros. Se bastante gente quiser, eu coloco aqui o link. É nada, eu coloco aqui para vocês. Hoje o fundo era de praia, pra gente lembrar que tem que descansar também. Pessoal, muito obrigado pela atenção. O microfone melhorou. Se eu vou pedir doações para comprar uma câmera. A câmera tá muito ruim, eu queria uma câmera melhor. Em breve teremos, assim que a gente conseguir patrocinadores. Um abraço a todos, até mais. Tchau.